Vamos lá, galerinha, vamos voltar a falar dos modelos de gestão de pessoas. É importante entender que essa área de gestão de pessoas, ela passou por várias mudanças de nomenclatura. Nesse momento eu falo em gestão de pessoas, mas nem sempre foi assim tratado. Eu vou trazer essa evolução para vocês agora, tá? Eu vou trazer o modelo de Fischer num primeiro momento, para depois discutirmos sobre o modelo do Chiavenato. Segundo o modelo de Fischer, há 4 modelos diferentes de gestão de pessoas, iniciando pelo Departamento de Relações Industriais, que é o modelo que ele chama de Departamento de Pessoal, propriamente dito, tá? Então, na fase do modelo de Departamento de Pessoal, a gente vai ter os primórdios da gestão de pessoas. Ela sequer tinha políticas delimitadas. Sabe as políticas que a gente viu no bloco anterior? Bem desenvolvidinhas? Aqui eu tenho agregar, aplicar, manter, desenvolver, monitorar pessoas. Pois bem, essas políticas bem definidas não estavam assim no modelo de departamento de pessoal. Não havia políticas bem claras e as atividades que possivelmente estariam numa política no futuro estavam meio bagunçadas num contexto organizacional. Ok? Então vem comigo, vamos entender como é que isso se desenvolveu segundo a visão de Fischer, primeiro, para depois passar para a visão do Chiavenato. Olha lá. Então esse modelo de departamento de pessoal é o primeiro, segundo a visão de Fischer. Segundo ele, esse modelo começou a se emoldurar por influência da segunda revolução industrial. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um crescimento acelerado e desordenado das organizações e ênfase na busca de eficiência e produtividade. Quais são as teorias administrativas que a gente vai ter aqui como vigentes? A gente vai ter as teorias da administração científica e clássica de administração e também uma pequena influência da burocrática de administração. Ou seja, nesse primeiro momento, a ênfase maior vai ser no conceito de homem econômico, tá? A ênfase maior. A teoria burocrática nem traz consigo o conceito de homem econômico, não. Mas o mais vigente vai ser essa ideia aqui, porque vai ser muito mais influenciado pela abordagem clássica, tá? A abordagem clássica vai influenciar demais esse primeiro momento. O que é o conceito de homem econômico, gente? O homem econômico, segundo Taylor, é o cara que é indolente, preguiçoso, não gosta de trabalhar, vadio. É o cara que tem como única motivação para o trabalho o dinheiro. Se ele não precisasse suprir suas necessidades fisiológicas básicas, ele não trabalharia. Se ele não dependesse de dinheiro, ele jamais trabalharia, segundo o conceito do homem econômico. Então, o único motivador era isso, dinheiro. Então, o que as organizações faziam para serem mais eficientes? Pagavam os melhores salários. Por quê? Estabeleciam um método de trabalho, definiam a quantidade mínima a ser produzida. Todo mundo que produzisse a quantidade mínima receberia o salário de forma igual. Quem produzisse além receberia mais. Então, à medida que o cara produzisse muito, ele receberia muito, porque traria prosperidade para ele, mas também para o empregador, para a organização. Então, o conceito de homem econômico trazia essa ideia de que as pessoas têm que ser pagas para se comportar de maneira pré-definida. Havia uma clara separação entre planejamento e execução. Primeiro definia-se toda a estrutura do trabalho, porque a forte ênfase era na tarefa e depois com faiol na estrutura. E aí, depois de estudar a fundo a tarefa, definiu o que a pessoa tinha que fazer. A pessoa não tinha autonomia, o trabalho era mecânico, rotinizado, simples, ele reproduzia o movimento o dia inteiro, evitando a fadiga, né, para produzir, porque ele fez um estudo da fadiga humana e dos tempos e dos movimentos, Taylor, para que a pessoa tivesse o máximo de eficiência e produtividade, mas numa tarefa mongol, que não tinha significado para ele, que muitas vezes era um pedaço pequeno de uma grande corrente, que ele sequer sabia onde é que ia dar. Então, isso era a vertente do início do século XX, em decorrência da segunda Revolução Industrial, fortemente influenciado pela abordagem clássica de administração, com uma forte divisão do trabalho, e aí as pessoas eram tratadas num departamento de pessoal. Esse departamento de pessoal era incipiente. Ele basicamente existia para quê? Para administrar salário, para administrar admissões e demissões. Então, para que existia o departamento de pessoal? Só para cuidar disso. Contrata, demite, paga.
Era basicamente isso. Quais eram os profissionais mais requeridos nesse primeiro momento da gestão de pessoas? Se é que podíamos tratar de gestão de pessoas, porque não era propriamente gestão de pessoas, era um departamento de pessoal, tá? Era só para isso, gente, só para pagar e demitir e admitir. Portanto, os profissionais que trabalhavam em gestão de pessoas nesse período eram ou contadores ou advogados. Eram os papéis mais importantes e mais relevantes nesse contexto, ok? Gestão de pessoas era incipiente. Políticas havia? Não. Havia uma forte centralização das práticas e políticas. Tudo ficava a cargo da alta administração. Não havia descentralização nem para gestores e tampouco para os subordinados. Eles eram paus mandados, meros cumpridores de ordens e comandos. Então a gestão de pessoas era incipiente. O modelo do departamento de pessoal só tratava de funções meramente burocráticas de admissão, demissão, folha de ponto, né? Remuneração, pagamento de honorários, ok? Era isso, basicamente isso. Era uma função meramente cartorária, ok? Então, para ficar claro, é nesse conceito do homem econômico que surge o departamento de pessoal. O departamento de pessoal tinha ênfase meramente burocrática. Sua maior preocupação era com o controle de custos, análises contábeis e as relações trabalhistas. Nesse sentido, como eu havia dito, os profissionais que careciam o departamento eram, em síntese, ou contadores ou advogados. Era um departamento mais orientado às relações industriais, com transações de ordem processual e trâmites burocráticos. Então aqui você não vai ter política bem desenvolvida. As práticas são todas centralizadas, tá? O que a gente vai ver? O modelo de gestão de pessoas, a gente sempre vai pensar acerca das políticas e da centralização ou descentralização. Quando eu falo de políticas, é aquilo que é bem delimitado, que contém uma série de ações bem desenvolvidas, bem separadinhas, conforme eu mostrei no fim do último bloco. Hoje a gente tem tudo definido e bem separado. Aqui não tinha, tá? Aqui a gente até tinha um pouco de treinamento, mas era um treinamento para o exercício da tarefa. Taylor fez o quê? Ele pegou uma tarefa, decompôs em unidades cada vez menores, fez um estudo dos tempos e dos movimentos, da fadiga humana e definiu aquilo que ele chamou de the best way, ou a melhor maneira de se fazer as coisas. Aí, pelo princípio do preparo, ele selecionaria a pessoa de acordo com a tarefa, treinaria a pessoa de acordo com a tarefa e colocaria as disposições físicas e as condições materiais para o exercício da tarefa. Então a pessoa era um pau mandado. E aí você percebe a clara dissociação, a divisão entre quem planeja e quem executa a tarefa. Quem pensa, não faz. Quem faz, não pensa. Era assim que se fazia. Uma forte divisão do trabalho, ok? Então o operário era tratado como um fator de produção que, assim como os demais recursos, deveria ser racionalmente administrado, especialmente em relação aos custos. Há uma forte divisão do trabalho e ausência do sentido do trabalho para o trabalhador. Tem até uma charge bem interessante, gente, que certa vez eu vi, que trazia da seguinte forma. Há dois idosos, assim, numa linha de montagem, né, que remonta lá aos períodos da Revolução Industrial, do Fordismo e tal. Aí falava assim, eu não vejo a hora de aposentar. E o outro pergunta por quê? Porque assim eu vou saber o que tem lá no fim daquela esteira. Porque ele fica ali, ó, fazendo movimento rotinizado o dia inteiro, sem saber por quê e para quê. O trabalho perde a importância. Sabe o filme Tempos Modernos, que tem o Charlie Chaplin, que ele entra nas engrenagens, sai, vê uma mulher, ele quer apertar os botões da mulher, porque ele está condicionado a fazer aquilo o dia inteiro, o tempo todo, que ele não consegue parar nem quando ele para, ele sai fazendo movimento. Aquilo é uma crítica à Revolução Industrial. Aquilo é uma crítica àquele tempo em que as pessoas eram consideradas meros apêndices da máquina. Então o trabalho não tinha significado para o trabalhador, ele só trabalhava porque ele precisava de dinheiro, segundo essa vertente, ok? Isso vai ser bastante contestado pelas teorias que irão surgir depois da abordagem clássica, em especial por Elton Mayo, depois do desenvolvimento do experimento de Hawthorne, lá na teoria das relações humanas, ok? Então, seguindo aqui. Portanto, importava, nesse tempo, o contexto do cargo, não o conteúdo do que está sendo feito, com clara distinção, como eu disse, entre planejamento e execução, e esse foi o modelo de departamento de pessoal, que vai ter uma forte centralização das práticas e políticas, tá? Forte centralização.
lá no topo da organização. Quando eu falo centralização, você tem que entender que o poder está todo concentrado no topo. Quando eu falo descentralização, eu solto do meio para a base, tá? Então a gente vai ver que com o avançar das políticas, a tendência é a descentralização das políticas e práticas e não a sua centralização. Os modelos mais arcaicos é que são centralizados quanto às práticas e políticas de gestão de pessoas, portanto. Modelo de gestão do comportamento humano. Enquanto aquele era do início do século, lá do fim do século XIX até 1930, esse daqui, segundo Fischer, vai começar a se moldar em 30, indo até 60. O que a gente vai viver nesse período? Uma série de contestações, a gente vai ter lá o conceito de mais-valia, a gente vai ter uma série de movimentos sindicais, greves, inflamando as pessoas e novas ideias surgindo, contestando aquela ótica opressora e vigente do modelo tradicional, segundo a ótica taylorista ou do fordismo, não é? Porque as pessoas vão passar a contestar aquela lógica. E aí vai surgir o experimento de Hawthorne, Elton Maio vai descobrir a organização social. Então, novas vertentes do comportamento humano no contexto organizacional começam a surgir. Uma ênfase mais psicológica e menos da engenharia ou da sociologia começam a surgir. E, portanto, aqui a gente vai ter um avanço em termos de orientação às pessoas, mas ainda era incipiente. O que a gente vai ter no modelo de comportamento? Vem comigo. Aqui a gente vai ter, então, a decorrência dos movimentos, como eu falei, e aí a gente vai ter um experimento de Hawthorne. Esse experimento de Hawthorne vai ser pressuposto nas relações humanas e vai reconhecer a organização informal e não mais o homem econômico, mas o homem social. O que foi a teoria das relações humanas? Ela vai surgir depois de tentar validar o experimento de Taylor, verificando a fisiologia do trabalho. Vários grupos de testes são criados e eles verificam se a iluminação influencia na produtividade, se as condições de trabalho, os elementos do trabalho influenciam na produtividade. Eles vão ver que sim, que há influência da produtividade, só que esses valores não são absolutos e não são constantes. Havia algo que oscilava e a gente não sabia direito no período por que oscilava. Eles descobriram que quando as pessoas se reúnem, elas começam a interagir entre si e articular meios para produzir mais, melhor, entre si de modo informal. Aí que surgiu a organização informal e esse reconhecimento vai ser um importante avanço, porque a gente passa a dar ênfase nesse período justamente a quem sempre foi negligenciado, que são as pessoas. Aí a gente tem uma nova vertente no estudo da administração. E a gestão de pessoas vai evoluir muito a partir daí, tá? Muito mais na teoria comportamental, mas aqui é o início de tudo. Então, o que a gente tem? Experimento de Hawthorne. A psicologia humana migra do enfoque que antes era estrutural, né, de Taylor e Fayol, e passa a ter foco relacional. E o comportamento fortemente influenciado pelo behaviorismo, que é a teoria comportamental, entre as décadas de 30 e 40. Aqui, a gente já passa a ter uma descentralização pela linha intermediária. Porque é o que a gente tem? A gente tem os níveis, né? A gente tem a alta direção. A gente tem a linha intermediária, que é a gerência. E a gente tem o nível operacional, que é a supervisão. O que a gente faz? A gente deixa de centralizar tantas práticas no nível de direção e passa a valorizar a função gerencial. E aí a linha intermediária passa a ganhar importância. Então a gente já dá uma pequena descentralização aqui. E aí a gente faz, portanto, surgir ou urgir a necessidade de realização de treinamento gerencial para esse gerente de linha assumir a responsabilidade de intervir nas relações interpessoais e gerenciar o desempenho. Então, olha o papel gerencial ganhando relevo, ganhando importância. É importante desenvolver o gestor, o gerente de linha, aquele que está acompanhando a execução do trabalho das pessoas para que ele faça a devida orientação a essas pessoas. Então, a gente vai ter aqui agora o quê? A gente já começa a desenvolver melhor as políticas, elas ainda não são muito claras, as pessoas começam a ser consideradas e a gente valoriza a função gerencial dando treinamento a esses gestores, descentralizando do nível de direção, do nível superior, para a linha intermediária da organização. Isso acontece nesse modelo de comportamento, tá? E aí a gente vai ter o relacionamento interpessoal como fonte de eficiência e produtividade. Então, os relacionamentos passam a ser considerados. Motivação e conteúdo do cargo passa a ter mais relevância, porque antes não tinha. Antes, a gente pensava muito mais no que se recebia para trabalhar do que no próprio trabalho. Agora, o trabalho passa a ser uma fonte de motivação para os indivíduos. Então, esse trabalho tem que ser atrativo o suficiente para que essas pessoas sintam-se motivadas. Olha a evolução que a gente vai ter aí
já nesse segundo momento, que é o modelo do comportamento, tá? Avançando um pouco mais, a gente começa a enxergar essas pessoas como um fator estratégico. Aí vai ser um importante avanço no universo da gestão de pessoas. Aí a gente vai ter o terceiro modelo. O modelo, peraí, deixa eu ver se eu enumerei aqui, 2, né? Agora 3. O modelo estratégico de gestão de pessoas. Então, entre as décadas de 60 e 90, começa a surgir uma nova visão do homem. Um homem mais complexo, dotado de talentos, habilidades, que compõe o capital intelectual das organizações. Estrutura-se, portanto, o sistema de gestão de recursos humanos. Olha isso! A gente vai ter, então, agora a gestão de recursos humanos. Esse nome, gestão de RH, surge aqui. Sabe quando a gente fala de recursos? Nós temos recursos diversos na organização e nós temos dentro os vários recursos, os recursos que são humanos, que são considerados críticos dentro da organização. E essa é uma visão baseada em recursos. Tá? Essa visão baseada em recursos vai ser a vertente desse período aqui, em que as pessoas passam a ser consideradas como recursos vivos e importantes da realidade organizacional. Mais à frente, essa visão vai ser contestada, que a gente vai falar do modelo de gestão de pessoas, não mais de RH. RH é uma visão retrógrada, tá, gente? Recursos humanos foi substituído pela visão de gestão de pessoas, tá? Empregados foi substituído pelo conceito de colaborador. É o cara que é parceiro do negócio. Na verdade, até recursos humanos a gente ainda tinha uma visão de colaborador. Agora a gente tem a visão de parceiros do negócio. Parceiros, olha que interessante, né? Então a gente vai evoluindo nesse conceito. Nesse momento a pessoa já passa a ser vista como um recurso vivo, importante, dotada de conhecimentos, dotada de inteligência para ajudar a organização no alcance de seus objetivos. Então esse é um importante avanço na gestão de pessoas. Agora não é só isso não. O modelo articulado aqui em gestão estratégica vai se articular com os objetivos que a organização possui, com suas estratégias e com o planejamento estratégico. Isso passa a ser muito importante para o sucesso das organizações. O que eu preciso em termos de pessoal para alcançar os objetivos estratégicos da organização? Essa é a gestão estratégica de pessoas. As políticas começam a ficar super desenhadas, conforme a gente falou, agregar, aplicar, manter, desenvolver, e a gente passa a descentralizar para equipes, tá? Que vão ser autogerenciadas. Então aqui a gente vai conseguir um avanço muito maior, tá? Isso no modelo de Fischer, depois a gente vai ver isso no modelo de Chiavenato. Agora vem comigo. Então aqui a gente vai ter, não é? Entre 1960 e 90, essa nova visão de homem, o sistema de gestão de recursos humanos, que é uma construção tipicamente norte-americana, tá? Que é a visão baseada em recursos. CESP já cobrou isso, tá? Essa tal visão baseada em recursos que buscava suplantar a noção de departamento de pessoal de uma vez por todas. Busca a integração das políticas e atividades de RH com progressiva descentralização, tanto vertical quanto horizontal. Vertical no âmbito da hierarquia e horizontal no âmbito das equipes de trabalho. Então aqui a gente já começa a ter uma descentralização tanto vertical quanto horizontal. Olha que interessante, né? Equipes de trabalho começam a surgir. Coisa que antes não tinha com frequência, né? Era incipiente, portanto. Então aqui a gente vai ter essa visão baseada em recursos, como se a pessoa fosse um recurso vivo e inteligente, pronto a contribuir para o alcance dos objetivos da organização. Então a gestão de pessoas deveria buscar o melhor encaixe possível com as políticas empresariais e fatores ambientais, com a ideia de adaptação e implementação em relação às estratégias da organização, o que retratava o conceito da Universidade de Michigan. A gente vai ter dois conceitos aqui, vai ter um conceito de Harvard, vai ter um conceito de Michigan. Eles começam a influenciar tanto o modelo de gestão estratégico de pessoas, quanto mais na frente o de competências, tá? Em complemento, o conceito de Harvard afirma que o modelo de gestão de pessoas deve corresponder a fatores internos, mas também externos da organização, integrando harmoniosamente as estratégias corporativas e a influência sobre os funcionários, sobre os recursos, sistema de recompensa, sistema de trabalho. Então a gente vai ter essa dupla vertente. Uma vai considerar a organização por dentro e outra vai considerar por dentro e por fora. Essa necessidade de ter uma visão de recursos, uma visão baseada em recursos, mas que esses recursos serão dependentes do contexto interno da organização, mas também do contexto externo, dos objetivos da organização, das estratégias
dessa organização, o que basicamente vai ter coro lá na Harvard Business School, na Escola de Administração de Harvard. É isso! Seguindo aqui, as políticas e práticas de RH passam a ter orientação estratégica muito bem definidas, buscando o alcance dos objetivos organizacionais pelo trabalho humano. Então lembrem-se, aqui eu vou ter políticas bem definidas e eu vou ter uma descentralização muito maior, tanto vertical quanto horizontal entre as equipes, ok? Lembrando sempre que nesse modelo a gente tem uma interligação com a estratégia, com os objetivos da organização. As pessoas vão trabalhar em função do alcance dos objetivos que são da organização, certo? Avançando aqui. Agora vamos falar do modelo de gestão de pessoas articulado por competências. Esse ganha muita força na década de 90, porque a gente vai ter um aumento muito grande da globalização, competitividade no contexto das organizações, e aí a gente precisa vincular o desempenho humano e o alcance dos resultados. Qual vai ser o elemento que vai vincular o desempenho humano com os resultados ou objetivos da organização? São as competências. Então, as competências passam a ser esse elemento mediador entre o desempenho humano e o resultado que a organização espera ou pretende obter. Aí, olha só, vem comigo, olha que interessante. Alguns autores vão surgir. Porter. Qual Porter, professor? Harry Potter? Não. Michael Porter, que eu ensino para vocês lá em Gestão Estratégica, que é da Escola do Posicionamento. Ah, professor, pensei que era de Hogwarts. Não. É Porter, Harry Potter? Não. É Michael Porter, da Escola do Posicionamento e não de Hogwarts. E mais à frente, Hammer e Prahalad também vão, Hamel, né, que é um L, vão dar ênfase também à competição no contexto da organização. Porter, por exemplo, estabelece a noção de vantagem competitiva e cadeia de valor agregado a produtos ou serviços. E olha o que ele vai fazer. O Porter vai nos falar de forças competitivas. O modelo dele vai ser bastante interessante, que ele vai buscar no mercado as forças competitivas. Poder de barganha dos clientes, poder de barganha dos fornecedores, ameaça de produtos substitutos, ameaça de novos entrantes e o grau de rivalidade existente. Isso vai condicionar dentro as competências que são distintivas das pessoas para elas poderem fazer face a esses desafios que são externos, que é uma corrente que a gente vai chamar de outside-in, por exemplo, tá bom? Então é importante entender tudo isso. Michael Porter vai ser um precursor da gestão por competências e ela surge na gestão estratégica e ela ganha coro dentro da gestão de pessoas. Por quê? Para que esses desafios externos sejam superados, para que os objetivos sejam alcançados, é preciso que internamente eu tenha pessoas capacitadas, pessoas com competências, dotadas de conhecimentos, habilidades e atitudes para fazer jus aos desafios, tá? Então aqui começa a surgir a gestão por competência e esse modelo articulado por competência. Olha o que mais que a gente tem. Aqui a gente vai ter também nesse tempo Hammer e Champ falando de reengenharia. O que a reengenharia vai fazer, gente? Vai trazer tecnologia impactando os processos de trabalho, trazendo uma redução drástica das pessoas, porque os processos que são lentos, ineficientes, não funcionam, eles vão ser eliminados para que sejam adotados novos processos. Aí as pessoas elas têm que ser reavaliadas quanto às suas competências nesse período. Isso também vai influenciar esse modelo, tá? E seguindo aqui, olha só. Prahalad e Hamel estabelecem o conceito de core competence ou competências essenciais. Ao contrário de Porter, considera o processo de transformação como exógeno, ou seja, de dentro para fora, porque para Porter é de fora para dentro. Então eles passam a considerar o ser humano como vantagem competitiva e como recurso estratégico. Então a gente vai ter a corrente inside out e a corrente outside in, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, e isso também vai ser influenciado pela visão baseada em recursos. Isso vai ser uma ampliação da visão baseada em recursos, o que eu trato contigo daqui a pouco, após o nosso pequeno intervalo. Vamos lá? Tirar a aguinha do joelho, beber água. Até mais.